Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, blog de João Maria Andarilho Tópico. Sou eu, o blog Santo Nome, e o blog Vídeo Imagem Som. Você que me acompanha de longa data, fico muito feliz e agradecido por isso. Pessoas que nos acompanham desde a época do Orkut, do Yahoo Grupos, do Yahoo Respostas. Obrigado a você que participa das nossas plataformas. Você que inscreveu-se recentemente no nosso canal ou se inscreveu hoje. Meu muito obrigado. Você que é inscrito há muitos e muitos anos aí, desde o começo, obrigado. Pessoas que me conhecem do front, né, do corpo a corpo. Há mais de 32 anos que nós estamos no front, no corpo a corpo, né? Decidimos, nas nossas vidas, seguir esse caminho, que não é fácil, às vezes ele tem altos e baixos no caminho da busca pela verdade. Esse caminho que é complicado, mas vale muito, muito a pena. Dito isso aí, no meu blog, fiz uma postagem hoje, sábado, dia 24 de agosto de 2024. No meu relógio são exatamente 18 horas e 43 minutos em ponto. Falamos ao vivo, em definitivo, da cidade de Indaiatuba. Deixa eu mandar um grande beijo para minha amada de todas as vidas. E um beijão para o meu amado filho, Emmanuel, papai te ama de montão, tá bom? Dito isso aí, meu amigo e minha amiga, na data de hoje, eu queria fazer um react, ler a matéria da revista Oeste, que entrevistou, né, o perito criminal Tagliaferro, né, esse escândalo de vazamentos que teve, da Vaza Toga, enfim. Vamos ver esse artigo que está aberto aqui, que ainda bem que a revista Oeste disponibilizou, né, esse artigo, essa entrevista, vale muito a pena. Acho que foi a mais de todo mundo procurando esse artigo, né, enfim. A gente vai ler aqui, porque a gente sabe que é muito importante. A gente tem pessoas que por alguma maneira ou por alguma razão, né, estão impedidas, estão comprometidas com a visão numa porcentagem pequena ou grande ou 100%, por isso que nós lemos às vezes os artigos, tá bom? Dito isso aí, gostar dá um like, não gostar dá um dislike, comenta, compartilha, enfim. Inscreva-se no nosso canal, tá? Aqui eu estou filmando meu próprio blog. Eu uso esse aplicativo aqui, o Brave. Estou gostando muito, tá certo? Ele tem um VPN. Infelizmente o Brasil está complicado. E você tem que se prevenir aí com a sua segurança cibernética, tá certo? E também você não pode ficar limitado, né? O pessoal quer cercear a sua liberdade. Então, esse aplicativo de buscador, você pesquisa, estou gostando muito. Eu estava usando o DuckDuckGo em protesto contra o Google, né? E o DuckDuckGo está vendo bem, mas comecei a observar que também algumas questões ele não dá informações. Então eu falei assim, agora eu também vou usar. Então troquei pelo Brave. Estou gostando muito, tá bom? Saiba mais sobre essa questão do VPN. Já passou da hora de você saber sobre essas questões de segurança. Você não pode ser mais aquela pessoa inocente, atolemada, que está na internet, para falar um linguajar, você não pode ser mais cabaço, né, meu irmão? Vamos parar com isso, né, cara? Se você vê um link de um e-mail, de banco, não sei o que, tal, você desconfia. Quando é esmola demais, o santo desconfia, pelo amor de Deus. Né? Não sabe fazer, pergunta para quem sabe. Mesmo que a pessoa te xingue de burro, não tem problema. Melhor ser chamado de burro, né? E não entrar num golpe. Tá certo ou não? Os golpes aí no Brasil são inúmeros. A gente pode ser vítima de golpe, né? Você entra, às vezes o advogado manda uma questão para você entrar em contato com ele no sábado. Pô, o advogado vai fazer isso aí no sábado, meu irmão, à noite. Isso aí tá com cara de golpe, né? E é golpe, né? E o pessoal consegue pegar o seu nome e, enfim, né? Por quê? Por causa que você acha que você está livre, mas não está livre. Enquanto nós tivermos essa internet que está aí, a gente fica refém tanto das grandes companhias, que detêm o fluxo de questões, né? Que eles ficam limitando por regiões, tá certo? Então, conteúdos que estão em certos países você não pode ver aqui no Brasil, com o VPN você consegue ver. Então, você quebra essa limitação. Quando tiver internet que está sendo preparada para o Bitcoin, aí sim, aí nós vamos ter a plena liberdade, não vai ter ninguém que consiga censurar mais ninguém e aí tá tudo certo. Estou falando esse preâmbulo todo porque eu acho importante você pensar nessa questão do seu e-mail, por exemplo. O seu e-mail, ele é criptografado. Quando uma pessoa manda uma mensagem para você,
o seu e-mail é criptografado. Beleza, mas quando ele chega na sua caixa de postagem ali, na sua caixa, quando você abre já não é mais criptografado, ele fica aberto. Então, os donos daquele e-mail, ou seja, a plataforma, por exemplo, o Gmail, o Yahoo, ou outros, eu dou um exemplo, né? Eles podem verificar a sua informação para ver se tem alguma coisa, tá tudo certo, né? Eles podem fazer spoiler. Então, qualquer pessoa que tenha esse conhecimento e conheça os meandros de certas questões, o mecanismo do sistema, consegue fazer e verificar seu e-mail também, então você fica vulnerável. Então tem o Proton e-mail que eu uso, sugiro a você que faça o mesmo, e você consegue concentrar no Proton e-mail todos os seus outros e-mails. Então você abre o seu e-mail pelo Proton e-mail, então vai ficar muito mais fácil, né? Eu acho. Você tem que pensar um pouco mais na sua segurança cibernética. Então vamos ver o artigo da revista West, publicada sexta-feira, né? Ontem, a revista do final de semana, né? É a revista semanal, e aqui eu estou filmando meu próprio blog. Vamos aqui, eu vou botar essa questão aqui, você está vendo meu blog aqui, eu vou botar, colocar, né, na questão aqui, de dispositivos móveis, porque vai ficar a letra maior aqui, vai ficar melhor para nós todos aqui, tá certo? Vou fazer um react aqui, ler para você e vamos lá. Revista Oeste, o senhor recebeu alguma ordem absurda, Eduardo Tagliaferro? Prefiro não responder a pergunta. Assustadora entrevista, sem criatividade está aqui. Revista Oeste, a capa, né? Por J.R. Cuso, gosto desse jornalista pra caramba desde a época da Veja, né? Exclusivo, Eduardo Tagliaferro, abriu o jogo, estou sendo perseguido. É a foto dele aqui. O ministro é muito blindado, diz Eduardo Tagliaferro, em entrevista à Oeste, foto, divulgação. Tá certo? Aqui tá aqui a foto, vocês estão vendo aí. Eduardo Tagliaferro, perito em crimes cibernéticos e ex-assessor, ex-servidor do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, está no centro do escândalo que envolve o vazamento de mensagens de integrantes da corte, divulgados pela Folha de São Paulo. Segundo o jornal, Tagliaferro era responsável pela apuração, investigação e elaboração de relatórios encomendados pelo então presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes. Citado em 10 das 11 reportagens publicadas pela Folha, o ex-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, a AEED, passou de homem de confiança de Moraes a traidor do ministro, acusado de ser o responsável pelo vazamento das mensagens. Na quinta-feira, 22, Tagliaferro depois da Polícia Federal em São Paulo em uma investigação aberta por ordem de Moraes. Em entrevista exclusiva à Oeste, Tagliaferro nega veementemente as acusações de que teria vazado os dados do seu celular. Ele acredita que as informações podem ter sido coletadas quando o aparelho ficou apreendido pela Polícia Civil de São Paulo em 2023, ocasião em que foi preso por violência doméstica. Tagliaferro nega ter cometido o crime. O ex-servidor do TSE confirma que recebia ordens diretamente de Ayrton Vieira, juiz auxiliar de Moraes, e de outros juízes auxiliares, muitas vezes com caráter de urgência, sobre os procedimentos do núcleo de inteligência em que atuava no TSE. Tagliaferro menciona que, embora tivesse dúvidas sobre alguns dos processos, cumpria as ordens que lhe eram dadas. Alega que não utilizou meios legais para obter as informações. Ele também diz que nunca recebeu ordens diretas de Moraes. Falei com o ministro 3 ou 4 vezes, revela. Aqui a foto do ministro aqui com ele, tá certo? Tagliaferro lamenta sentir-se isolado depois de sua exoneração e afirma ter perdido contato com os colegas do TSE. Estou sendo perseguido, afirma.
Embora diga estar tranquilo quanto ao processo em que é testemunha, Tagliaferro admite temer possíveis retaliações. A seguir, os principais trechos da entrevista. Porque o senhor... Porque tem mais trechos, tá bom? Você compra ali, assina a revista Oeste, né? Aqui são alguns trechos, tá? Para você ver na íntegra, você tem que... eles disponibilizaram alguns trechos para que o público tenha acesso. E as outras partes, você pode ver na revista, tá bom? Porque o senhor decidiu conceder essa entrevista? Não conversei com ninguém até agora, mas com a revista Oeste faço questão. Conheci a revista Oeste pelo TSE, quando eu estava tentando pesquisar para derrubar a revista, né? Nas mensagens divulgadas, digo que não encontrei nada da revista Oeste. Sou ético, de fato, não existia nada, tanto é que o Ayrton Vieira diz, use sua criatividade, pegue coisas mais ácidas, nem coisas ácidas havia. O senhor vazou as mensagens para os jornalistas Glenn Greenwald? O senhor vazou as mensagens para o jornalista Glenn Greenwald? Não, porque conheço Alexandre de Moraes, conheço antes de sua entrada no Supremo Tribunal Federal. Conheço bem sua personalidade, jamais teria coragem. Glenn Greenwald, que foi jornalista americano, que trabalha aqui no Brasil também, né, que divulgou, tem 6 gigas, né, de mensagens, meu. É muita, ou 6 gigas de mensagem, é muita coisa que tem. Ele está vazando aos poucos, né? Essa questão dessas questões do submundo aí. Recebi contato do Fábio Serapião, uma vez querendo falar comigo. Não respondi. Depois recebi contatos de vários jornalistas. Aliás, enviei para o STF as perguntas que a repórter da Folha de São Paulo fez para mim. Aqui, quem é o vazador? O senhor chegou a ser preso sob acusação de violência doméstica. O que aconteceu? A pergunta da revista, tá certo? Fui preso ilegalmente, porque não houve violência doméstica. O disparo da arma foi acidental. O processo que corre no município de Caieiras, né? Eu conheço bem Caieiras, tá? Em São Paulo, trata apenas de disparo acidental de arma de fogo. Todas as testemunhas são claras, não atirei. O laudo mostra que minhas mãos não tinham vestígios de pólvora nem de chumbo. Foi uma armação política, não fui sequer para uma cela, fiquei numa sala a noite inteira. A PF encurrala ex-assessor de Moraes. Pergunta da revista Oeste, né? Foi nessa ida à sede da Polícia Civil que o senhor deixou o celular? Até o momento de ir para a custódia, estava com o meu celular. Quando passei meu celular para a mão do meu compadre, desbloqueei o aparelho. A gente jamais imaginaria que pudesse haver uma palhaçada dessa. Aqui não está indo mais, ó. Estranho, né? Eu vou ler aqui, ó. Aqui para cima aqui, tá certo? Meu compadre, tá? Ó, meu compadre foi para minha casa, não deu nem 15 minutos, uma viatura chegou lá. A polícia foi à minha residência atrás do celular enquanto eu estava a caminho da custódia. Meu compadre, com o celular, foi conduzido para Franco da Rocha, onde o aparelho foi apreendido. Fui conduzido sem mandato, levado para uma delegacia de Franco da Rocha e não de Caieiras. Caramba, hein? Que história, hein? Onde corria meu processo. Chegando lá, o delegado virou e disse: poxa, está todo mundo atrás desse telefone. O ministro Alexandre de Moraes ligou de Brasília pedindo o telefone. Esse telefone irá para São Paulo e de lá seguirá para Brasília. Como um telefone, em 6 dias saí da Polícia Civil de Franco da Rocha, o telefone, né? Vai para a Polícia Federal de São Paulo, e segue para Brasília, volta para São Paulo e depois retorna a Franco da Rocha. Isso ocorreu no 9º dia. Ele respondeu, né? Aqui deu uma travada aqui, ó. Eu vou ler
pelo celular, pelo computador, tá bom? Então, durante esses dias, qualquer pessoa que tenha tido acesso ao telefone pode ter pego esses arquivos. Vamos ver se a gente consegue, né, tirar isso aqui. Não tá indo. Não tá indo mais. Aqui tá bom. Então, durante 6 dias, qualquer pessoa que tenha tido acesso ao telefone pode ter pego esses arquivos. Xandão está com medo? Tem a capa aqui da revista. O senhor recebeu o celular de volta? Sim, no mesmo dia fui comprar um novo telefone. O celular apreendido era um iPhone 12. Comprei um iPhone 13. Conversei com um colega, contei que meu antigo celular estava apreendido. Ele ficou inconformado, me convenceu a irmos buscar o celular na polícia. O telefone estaria lá, disseram como o telefone foi para Brasília e voltou, sem lacre, sem nada. O delegado devolveu meu celular 1 ou 2 dias depois. Fui fazer a transferência dos dados do telefone apenas, queria os dados do celular antigo. Percebi que o celular antigo estava travando. Pedi que arrumassem, me disseram que não compensaria. Para me certificar de que nenhuma informação seria usada, destruí o telefone. Caramba, hein? Que história, hein? Aqui não está indo mesmo, né? Não é uma tentativa de usá-lo como bode expiatório? A revista pergunta. Não tenho dúvidas. Já ouvi gente dizendo que irão apreender meu telefone. Querem destruir o que tem lá dentro. Mas nem tenho material. Nunca iria vender meu telefone. Ali havia não só coisas do TSE, como documentos, fotos de crimes, fotos de processos civis. Há documentos sigilosos de vários tribunais. Não usei meu telefone exclusivamente para o TSE. Meu telefone é pessoal. Perdi tudo. De quem o senhor suspeita? Não posso afirmar que foi alguém da Polícia Civil. Não quero acusar ninguém. E não fui. Eu não fui. Isso asseguro. Qual seria o objetivo dos vazamentos? O material pode ter ido para as mãos de alguém para usá-lo no momento certo. Ontem houve um boato segundo o qual eu iria tentar vender meu telefone para a revista Veja. É absurdo. Se vasculharem a minha vida, verão que meu padrão de vida despencou depois que fui para Brasília. Ali não era minha fonte de renda principal. Tem outros negócios. Nunca tive relação com a política. O interessante é o seguinte, as mensagens que estão lá são de fato do meu telefone, não tenho como negar. Se você vir todas as conversas e os áudios, dá para ver que sou cauteloso, faço essas brincadeiras porque no ambiente de trabalho a gente brinca. Não tem jeito, sempre tive dúvida dos procedimentos, mas quem vai dizer não para o homem? O homem já sabe, né? O senhor atuou como chefe de um dos departamentos mais importantes da inteligência? Fui chefe do departamento de fake news do TSE, coordenei também o núcleo de inteligência nacional das polícias, integrei a comissão de segurança cibernética e atuei como secretário da comissão de regulamentação das redes sociais. Conduta política de Moraes gera críticas. Está na revista aqui, né? Como era a relação do senhor com Alexandre de Moraes? O ministro é muito blindado. Você falou comigo 3, 4 vezes, foi muito. Então, as coisas vinham, não eram para mim. A assessoria monitorava, de fato, o que era o objetivo dela. Via tudo o que estava acontecendo. Movimentação em rede social, os principais alvos. Quando cheguei, os alvos já existiam e eram monitorados. Apenas dei continuidade agora à interpretação dos relatórios se havia crime ou não. Quem decidia era o ministro. Eu não tinha poder de decisão nenhum. Eu só recebia ordens. O senhor participava do grupo de WhatsApp dos inquéritos? Eu não fazia parte. Havia um grupo só do STF, pelo que percebi. Era um grupo deles.
e Alexandre de Moraes integrava esse grupo. Como os relatórios eram produzidos? Eu recebia o material por WhatsApp, porque o ministro era tanto do STF quanto do TSE. Existia certa urgência para atuar, para intervir, porque o discurso sempre era de que iria ter golpe, que iria ter alguma coisa desse gênero. Então o medo era de que, se não fosse ágil, algo poderia acontecer ao país. O trabalho era muito rápido, o relatório da minha parte era oficial. Se havia mensagens de ódio, informava. Havia denúncias anônimas, mas também houve denúncias que vinham do próprio ministro. Eles riem do povo brasileiro. Em uma das trocas de mensagens, o senhor manifesta preocupação com o envio dos relatórios do TSE, pedidos por Ayrton Vieira, e sugere a criação de um e-mail que enviasse a denúncia à Corte Eleitoral. O senhor chegou a criar esse e-mail? Não. No TSE havia e-mails dedicados a receber denúncia. Gosto das coisas corretas, entende? Mas não posso questionar uma coisa que não conheço, como a metodologia do tribunal. Caí de paraquedas ali dentro. Minha função era pegar um objeto, ver se era crime. Não é rito, isso não é comigo. Me formei em Direito há mais de 20 anos. Não estou nem atualizado com relação ao Código do Processo Civil, ao Código do Processo Penal. O que é que determina os ritos, as formas processuais de agir. O senhor recebeu alguma ordem absurda? Prefiro não responder à pergunta. E passo essa aqui, hein? Já se negou a cumprir alguma ordem? Nunca, porque não tinha como. Mas de coração aberto, com a consciência limpa, posso dizer que poupei muita gente. Sei que fui e sou massacrado pela direita. No entanto, não tenho apreço por nenhum lado político. Se fosse me classificar como uma pessoa política, seria de direita, jamais de esquerda. E assim evitei prejudicar muita gente, inclusive a própria Revista Oeste. Eu falava, não, isso aqui não. Auxiliares denunciados. Como ocorreu a tentativa de incriminar a Revista Oeste? Na verdade, não sei a intenção. Não sei a origem. Eu era o cozinheiro, olha, levanta esse material para mim e vê o que tem. Nas falas publicadas pelas reportagens, digo que encontrei apenas material jornalístico. O senhor entende o desespero das pessoas que foram perseguidas por Alexandre de Moraes? Sei que meu trabalho fez parte disso, mas não tive opção. Eu era um funcionário. É como se fosse um cozinheiro, eu, dono do restaurante, falasse assim, quero que você faça feijoada hoje. Coloque beterraba na feijoada. Suponha que respondi, mas beterraba não. E o chefe respondeu, não, põe beterraba, está bem, colocarei a beterraba. O TSE e o STF acionaram o senhor para investigar os atos de 8 de janeiro. Houve um pedido do STF para a realização de um levantamento de dados dos manifestantes. Ficha civil, vamos dizer assim, a equipe de investigação produziu esses documentos. Foram semanas de trabalho, cerca de 1.500 pessoas estavam na lista. Eram as pessoas que foram presas. Caramba. Acredita que houve tentativa de golpe no 8 de janeiro? Esse tipo de golpe, na minha concepção, é concretizado por militares. É o que sempre estudei na história. Isso não ocorre pelas mãos dos civis, que estavam desarmados. O problema todo foi quebra ali. Invadir um prédio público é errado. O senhor recebia a ordem e repassava para a sua equipe? É assim que funcionam as investigações? Sim. As coisas mais urgentes vinham para mim e eu as repassava para a minha equipe. Havia monitoramento, produção de relatórios. Era impossível, como ser humano, analisar sozinho a ficha de civil de 1.500 pessoas. Pelo volume, acredito que não teve nem tempo de ver seus presos eram peões ou presidentes. Não dava. Os senhores chegaram a realizar o levantamento de contas? O quebra de sigilo e as ordens de prisão não eram realizadas por mim. Ocorriam pelas mãos dos juízes auxiliares e pelo ministro Alexandre de Moraes. Minha equipe apenas enviava os links, dizia quais perfis eram oficiais, quais eram de pessoas físicas, quais eram de seu fã-clube. A determinação não era minha.
como funcionava o núcleo formado por coronéis da PM? O núcleo era de inteligência. Esse núcleo não teve muita utilidade, servia apenas para informar. Olha, não tem barreiras na estrada, não há caminhões, não tem um incêndio nas ruas, não há setor de inteligência no Brasil. Qual é o sentimento do senhor com relação a Alexandre de Moraes antes e depois dos diálogos que foram vazados? Sempre tive admiração e respeito pelo ministro. Ele é extremamente inteligente em questões relacionadas ao direito e muitas das suas decisões foram sensatas. Falaram que fiquei magoado com ele por causa da minha prisão, mas não me importei com a exoneração, porque não queria mais ficar ali. Queria voltar para minha casa, para minha família. Tenho 2 filhas pequenas e senti muita falta delas. E não era a primeira vez que eu tinha pedido a exoneração. Há até uma figurinha do WhatsApp com minha cara dizendo assim: vou pedir a exoneração. Tiravam sarro da minha cara. E até ontem não tinha mágoa nenhuma do ministro. Mas a forma como o Alexandre de Moraes está agindo comigo, sim, estou chateado, virei desafeto dele. Meu amigo, minha amiga, é isso que acontece. É isso aí, às vezes a coisa volta para ti, né? O senhor tentou manter contato com o ministro? Não, contudo, na época da apreensão do meu telefone, informei para o gabinete do ministro no STF, sobre o que havia acontecido. Disse mais de uma vez que estava preocupado. Alexandre de Moraes sabe de todas essas coisas. Quando comecei a ler as reportagens, entrei em desespero. Pensei, pô, vou me culpar. As pessoas ali se conhecem há anos. Eu, que fazia parte da equipe, estou sendo investigado. O cara que só cumpria ordens é o vilão. As ordens vinham diretamente de Ayrton Vieira? Sim, exatamente o que está nas reportagens. Falava sempre com Ayrton Vieira. Jamais tratei com Alexandre de Moraes pessoalmente. Conversei com o ministro 3 ou 4 vezes na minha vida. O senhor acredita que virá a seguir? Não sei nem o que tem lá. A gente tinha tanta conversa, até como amigos. Não posso te dizer. O que não posso negar é que ali, nas mensagens, está a minha voz. Agora comprei um novo telefone, procurando as conversas aqui no WhatsApp. Percebo que as fotos de alguns dos meus contatos nem aparecem mais. Fui bloqueado pelos funcionários do STF. Estou seguro da minha inocência. Na verdade, não estou como investigado, estou como testemunha. Estou despreocupado, não fiz nada. Estou preocupado apenas com uma possível retaliação. Então, meu amigo, minha amiga, é isso aí. Acabamos de ler aqui essa matéria que saiu na revista Oeste. Tem mais conteúdo, tá certo? Você pode ler na revista aí, a edição 231. Esse aqui foi um aperitivo. Que aperitivo, hein? O Brasil não é para amadores, tá bom? Nós temos aí coisas que acontecem. A deontologia ficou uma matéria figurativa, né, do direito, né? Eu não estudo direito, mas eu gosto de ler sobre esses assuntos, né? E deontologia foi um termo criado por Stuart Mill, não. Como era o nome dele? Jeremy Bentham, se não me engano. Bentham, ele também era da área de direito. Ele criou essa questão de o dever, né? Como deve ser, né? A conduta, né? Como deve ser os processos, o padrão, começo, meio e fim, né? Como deve ser a questão jurídica, a questão política, a questão lógica, né, do processo, né? Como que deve percorrer a conduta das pessoas que vão analisar a questão, né? Como deve ser o comportamento dessas pessoas. Nós vemos no Brasil, infelizmente, né, a gente vê que são muito preocupantes o que está acontecendo com esse país. A gente lembra, há uns anos atrás, em 2019, né? Ou foi 2018, não recordo agora. A revista antagonista, né? A Cruzoé, foi censurada pelo amigo do meu pai. Você lembra disso? O pessoal falou que ia parar por ali. E nós estamos até hoje nessa questão desse inquérito aí que dura mais de 5 anos. Enfim, e você falar sobre isso, você pode receber a Polícia Federal na sua casa. É brincadeira. Então,
você vê que nós temos, as pessoas falam em regular a internet, mas nós temos o Marco Civil da internet já, que regula essa questão. E você tem no direito, você tem aquela questão de calúnia, difamação, injúria. E você tem o Marco Civil da internet. O que está acontecendo é um movimento aí de tentar censurar a verdade, né? Como se eles conseguissem isso. São tantas variáveis dentro da vida humana que eles podem querer utilizar instrumentos para tentar censurar, mas as pessoas sempre darão um jeito de se comunicar. Essa que é a realidade. Um preso na cadeia, ele está sempre pensando em fugir, ele encontra meios, e de tanto estar na cadeia, ele vê elementos que podem tirar a vida da pessoa, que você, pessoa comum, não consegue nem imaginar que aquilo poderia virar uma arma. E o pessoal faz uma arma com aquilo ali. A gente viu que aquele chefão do PCC, 2 foram mortos na cadeia, né? Por pessoas ali do baixo escalão. Então você, é o seguinte, é como diz o Racionais naquele rap, você é descartável no Brasil, como se fosse o modus usado ou bombril. O bombril, você usou, ficou, não presta mais, se joga fora. A esponja é a mesma coisa. O modus é absorvente. Você usou, você vai jogar fora. É descartável, né? Então, a gente é descartável. Você se torna descartável. Você tá grafeno, é descartável. Né? Então, todo esse esquema aí, você vê toda essa questão para tentar proteger, você entende? Todo esse movimento, né? E quando você lida com a verdade, você não se preocupa, porque você está tranquilo, você não precisa fazer um movimento que está sendo feito aí, né? Você é que me entende. Então, meu amigo, minha amiga, esse é o Brasil, não é para amadores, tem muito caroço nesse angu aí, tá certo? Enfim, sugiro a você que fique atento aí nas eleições aí, né? Tranca tudo, fique em casa. Lembro dessas pessoas, a eleição para prefeito, né? Você lembra disso? Nunca vou me esquecer, lá em Araraquara, né? Aquela senhora que estava lá com máscara na praça, sozinha, o pessoal pegou ela, homens, né? Que não poderiam encostar naquela mulher, pegaram ela, jogaram dentro do camburão, arrastaram, né? Essa cena eu nunca mais vou esquecer, tá certo? E sem contar que lá no Rio de Janeiro, aquela banhista, né? Correndo sozinha na praia com máscara. E, enfim, olha que absurdo, né? E depois as pessoas tendo que ir para o mercado e prendendo uma pessoa sozinha na praia. Dá para acreditar nessa questão? O que aconteceu? Então, quanta mentira tem por aí, né? Mas a verdade, ela vai encontrar um caminho, como falei. As pessoas que estão presas na cadeia, elas se utilizam daquilo para tentar fugir, encontram brechas, né? Então, lá na China, que tem a censura, o povo chinês aprendeu como conseguir burlar o sistema. Então não tem jeito. Você está na internet, meu amigo, não vai ter jeito. Eles podem tentar fazer o que quiserem aí. São tantas as variáveis. Esse pessoal quer mudar geneticamente certas questões, querem fazer com passarinho, com vírus e tal. Mas são tantas variáveis que tem na natureza que eles não dão conta. Eles não são deuses. Eles não têm essa percepção de tudo isso. Que eles são limitados. Eles não sabem o que pode dar. Tá certo? Então eles vão voltar para a sua insignificância, né? É isso aí, meu amigo, minha amiga. Obrigado por você acompanhar nosso trabalho. Duvide de tudo, depois duvide da dúvida. Estude hoje, porque amanhã pode ser tarde. Até mais. Tchau. Oi, meu amigo, oi, minha amiga. Obrigado aí por ouvir essa questão dessa revista, ou da revista Oeste, a entrevista com Tagliaferro, né? Eu vou colocar um adendo aqui, muito especial, de uma jornalista que eu acompanho há muitos anos já, que vem sofrendo perseguições, retaliações, coitada, né? A Camila Abdo, né? Que está na revista Oeste agora, mas eu conheço ela desde a época da revista do jornal Cidade Online, né? Do Terça Livre também, enfim, né? Então, vou colocar esse adendo que eu acho que faz muito sentido, tá bom? Obrigado a você que participa aí do nosso canal, das nossas plataformas. Se você gostar do conteúdo, dá um like. Se não gostar, dá um dislike. Tá tudo tranquilo. Olá, pessoal, grande dia. Hoje, Tagliaferro, ele mesmo, ex-assessor do Moraes, aquele que ajudou o ministro a perseguir a todos nós, deu uma excelente entrevista para a Revista Oeste. Alguns pontos chamam a atenção e para cada ponto eu tenho um livro para indicar. Então vamos começar pela parte mais importante dessa entrevista.
O senhor entende o desespero das pessoas que foram perseguidas por Alexandre de Moraes? Sei que meu trabalho fez parte disso, mas não tive opção. Meu senhor, o senhor teve opção. Sabe por quê? Porque além do Supremo, o senhor tinha outros trabalhos. O senhor mesmo reconhece na entrevista que quando foi para Brasília, a sua renda caiu porque não era sua principal função. Se o senhor continuou, é porque o senhor quis. Falo por experiência própria. Quando eu não caibo mais num local, eu peço demissão. Então o senhor ficou porque quis, porque opções todos nós temos. Desculpinha esfarrapada. Eu era um funcionário, é como se fosse o cozinheiro e o dono do restaurante falasse assim: quero que você faça feijoada hoje, coloque batata, beterraba na feijoada. Suponha que respondi: ah, mas beterraba não. E o chefe respondeu: não põe beterraba. Está bem, colocarei a beterraba. Meu senhor, o senhor tem quantos anos de idade? 10? Então, se manda um senhor cometer um atentado contra a vida de alguém, o senhor vai cometer porque mandaram? E se fosse contra suas filhas essa investigação, a busca e a apreensão? A desmonetização, como aconteceu comigo, sofri busca e apreensão, desmonetização, estou em inquéritos e eu nem sei porquê. O senhor ia falar assim: ah, ele só está cumprindo ordens. Meu senhor, sabe também quem cumpriu ordens? Os soldados de Hitler. Mas a gente já conversa sobre isso. Espera que tem outra parte. O senhor sabia que os soldados de Hitler, quando foram inquiridos, eles falaram a mesma coisa que o senhor aqui? É que o cara que só cumpria ordens é o vilão. Pois é, sabe por que o senhor é o vilão? Assim como foi explicado durante Nuremberg, que foi o julgamento dos nazistas, as pessoas elas têm livre poder de escolha. O senhor podia escolher estar com os porcos ou escolher estar com os heróis. Quem o senhor escolheu estar? Pois é, o senhor escolheu estar com os porcos. E é por isso que eu vou indicar alguns livros para o senhor. Sabe por quê? Porque agora o senhor está com medinho. Bom, vou me culpar. As pessoas ali se conhecem há anos. Sabe por que vão me culpar? Porque o senhor tem uma grande parcela de culpa de muita coisa. Se foi o senhor que vazou ou não, não saberemos. Creio que não. Acho que o senhor não seria tão burro. Mas posso dizer que o senhor é um capataz. Então, esse monte de desculpinha que só estava cumprindo ordens, eu vou mostrar uma coisa aqui pro senhor. Sabe quem também usou a teoria de capataz, capanga, perseguidor, amando de alguém, só estava cumprindo ordens, enfim, esse cara aqui, ó, Capécios, o farmacêutico de Auschwitz. Vocês já leram esse livro? Pesadíssimo. Aqui conta todas as maldades que foram feitas junto com Mengele. Sabe outro que só cumpria ordens também? Alfred Rosenberg, amicíssimo de Hitler, mas ele nunca matou ninguém. Ele só cumpria ordens, ele só ajudava a perseguir, selecionar, definir quem ia para o campo de concentração e quem ia para a câmara de gás. Quer ver outros que só cumpriam ordens? Homens comuns, eram policiais, alguns eram soldados do exército, outros policiais, mas nada a ver com Hitler, não eram da juventude hitlerista. E aí eles foram convocados para ajudar a retirar judeus de um determinado local na Polônia. E aí eles aproveitaram e colocaram toda a sua maldade para fora. Sabe o que eles disseram? Que eles só estavam cumprindo ordens. Até George Peterson ficou besta com os relatos de maldade que tem nesse livro. Mas eles só estavam cumprindo ordens. Sabe outro também que só cumpria ordens? Esse cara aqui. O Heinrich Himmler, ele foi um dos responsáveis pelo assassinato em massa dos judeus. Sabe o que ele fala? Que ele só estava cumprindo ordens do Hitler. Olha que bonitinho. Quem escreveu esse livro aqui, quem vazou o diário dele, é um diário mesmo, gente, é certinho. Foi a própria filha dele quando achou as suas anotações com maldades aqui, que eu não li esse livro até o final. Eu não aguentei ler. Eu parei na parte que ele conta sobre o departamento alemão. Sabe quem foi vítima desse só estou cumprindo ordens? Por exemplo, uns bebês, tá vendo? Os bebês de Auschwitz, 3 jovens grávidas e sua luta
pela vida no horror dos campos de concentração nazista. Sabe o que quem estava seguindo ordem fazia com essas grávidas? Amarravam as pernas dessas mulheres juntas durante o parto para saber se a criança ia morrer ou se ia conseguir sair de dentro do corpo da mãe dela com a perna amarrada. Entre outras centenas de maldades que faziam. Mas eles só estavam cumprindo ordem, senhor Tagliaferro. Sabe também quem só cumpriu ordem? Quem deu origem, quem ajudou uma coisa chamada Holocausto existir. Entendeu? Foram essas pessoas que fizeram um livro desse tamanho, que conta os horrores do Holocausto, existirem. Foi gente como tu, sabe como? Gente covarde, gente que se compaz, né? Que se completa, que se sente bem, vendo o outro se prejudicar, vendo o outro se ferrar, mas na hora que estoura no teu colo, ai, eu não sabia, eu só estava cumprindo ordem, ai, eu tô com medinho. Pois é, sabe quem ficou com medo? Eu e outras pessoas com família, que quando a gente se viu sofrendo busca e apreensão sem cometer crime nenhum e perdendo todo o nosso material de trabalho, tendo as nossas caras expostas sem termos feito nada, e o senhor vem me dizer que é de direita? Pelo amor de Deus, além de hipócrita e covarde, é um mentiroso, porque um cara de direita jamais aceitaria fazer esse tipo de coisa. Outra coisa que vale ressaltar aqui é que o senhor só estava cumprindo ordens. Estava cumprindo ordens quando ficou feliz com a nossa desmonetização. Eu, por exemplo, com filhos para sustentar. Perdi a minha monetização e eu estava grávida. Tinha acabado de voltar para São Paulo. Saí de Canoas, voltei para São Paulo. Nem emprego tinha só YouTube. E fui desmonetizada. Por quê? Não sei. Também queria saber. Não tem justificativa. Mas o senhor Tagliaferro talvez possa falar. Mas sabe qual um livro que eu acho que é a sua cara, senhor Tagliaferro? Esse aqui do Robert Hare, ele chama Sem Consciência. Sabe o que acontece? É um mundo perturbador e dos psicopatas que vivem entre nós. Quando a coisa aperta, eles até choram. Precisa ver. Na prisão, eles até tentam ser amiguinhos, fingirem que são boas pessoas. Sabe outro também que eu indico pra ti, pro teu chefe? Um chamado Conduta Cruel. É a tua cara. Por que os sádicos fazem essas coisas? Pois é, o senhor pode explicar? Porque cumprir ordens não é uma desculpa. Tá longe de ser uma desculpa. Porque se mandar encarcerar tua filha, meter num porão ou bater na tua mulher... Bom, bater na tua mulher tu fez, né? Então vamos esquecer essa parte. Vamos voltar pra outra. Se mandar expulsar suas filhas de casa, por exemplo, ou mandar retirá-las do emprego quando ela tiver um emprego e elas não terem nada e não fizeram nada... O senhor vai falar o quê? Ah, não, o chefe só tá cumprindo ordem. É, só tá cumprindo ordem. Mas eu tenho outro livro. Indiquei ontem esse aqui, inclusive, e vou indicar aqui de novo. Esse aqui é pra ti, pro teu chefe. Personalidades Perigosas. A cara de vocês. Eu estava esperando uma entrevista sensacional ali. O cara confessando mesmo que fez o que não fez. Mas o que eu li foi um cara acovardado, tentando passar pano. E essa resposta, eu vou colocar aqui de novo. O senhor entende o desespero das pessoas que foram perseguidas por Moraes? Sei que meu trabalho fez parte disso, mas não tive opção. Teve opção. Essa resposta aqui era tudo que eu queria ouvir. Além de um covarde, é falso, é pequeno, é um imoral, porque ordens ilegais não se cumprem. E o senhor tinha outras fontes de renda. Fez porque quis, fez porque gostou, fez porque estava feliz. Agora eu finalizo o meu vídeo com uma pergunta para o senhor Tagliaferro. Como é que é ter sua vida destruída e devastada? Tá gostando?